Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. De forma introdutória, eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu agradeço ao Senhor Jesus. E agradeço também ao pastor Juarez, que foi o canal para nós estarmos aqui nessa noite. Agradeço aí também ao pastor Álvaro, pastora Kátia, né? Está ausente. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Amém? Eu quero agradecer também aqui a parte da nossa igreja. Faz assim com a sua mão, você, o pastor de Jaci, a pastora Deus tremendo, aleluia. Marta, a minha esposa, a pastora Joslane, faz assim. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos por estar aqui conosco, amém? O pastor Álvaro, a pastora Kátia não nos conhece, mas o pastor Juarez, mais de uma década, nós, uns 13 anos mais ou menos, nós nos conhecemos. O pastor Juarez conhece da nossa conduta, da nossa reputação, né? E nós temos uma liderança, somos subordinados a uma liderança, tá bom? E é assim que deve ser, tá? Glória a Deus. E foi nos passado um tema, e eu me alegrei muito nesse tema, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Glória a Deus. Graças a Deus, nós vamos falar algo aqui dentro desse texto, para a glória de Deus e edificação do povo de Deus. Amém? Capítulo 19, versículo 11 e 12 diz assim. Atos 19, 12. 11 e 12. Tá? Diz assim a palavra de Deus. Se você não achou, só ouça. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Deus é bom e fiel. Irmãos, para nós entendermos algo mais a respeito desse texto, eu quero entrar no contexto, e bem antes mesmo, né? Eu gostaria que você ficasse focado, porque eu sempre digo isso, eu creio e acredito que Deus, Ele vai manifestar Aleluia. o poder aqui, Aleluia. tá? A igreja de Jesus na terra, ela é beneficiada pelos favores de Deus. Aleluia. Mas uma coisa que você tem que partir de você, que Deus espera, por isso que a Bíblia expressa a questão da fé. E se você dispersar o seu pensamento, você não vai entender. A fé não é uma emoção, a fé é a questão do entendimento, porque a Bíblia diz que pela fé nós entendemos. Então se você ficar disperso aí, você não entende. Mas se você prestar atenção, deixar a palavra entrar e fazer aquilo que ela veio fazer aqui nessa noite, meu amigo, pode preparar a sua vida, porque Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias acontecer dentro desse lugar. Aleluia. Amém? Eu peço aos irmãos para me ajudarem, a minha voz está a 60%. Tá? Tá bom. Quando Jesus estava na terra, Jesus ele estava totalmente pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro isso quando você lê ela. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Jesus começou a fazer coisas extraordinárias acontecerem. Coisas que naquela época, quando Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, pessoas não viam em qualquer lugar. Tá? Então começou a se manifestar algo poderoso, algo divino, algo de Deus sobre aquela região onde Jesus estava. Porque era o Espírito Santo que estava atuante na vida de Jesus. Quando nós vamos pegar e ver
que Jesus ficou totalmente dependente do Espírito Santo, retratando justamente assim a vida da igreja, que tem que estar na total dependência do Espírito Santo, ao qual nós estamos vivendo, ratificado pelo poder que foi derramado em Atos 2 pelo pastor Juarez. Então o poder do Espírito Santo estava em Jesus, e quando o Espírito Santo acha um coração, acha uma pessoa que está disposto a realizar e fazer, meu irmão, algo sobrenatural acontece. Então Jesus começou a curar, Jesus começou a ministrar, começou a curar, começou a trazer visões aos cegos, começou a curar os paralíticos, a fazer grandes milagres e coisas extraordinárias. Então algumas pessoas começaram a se enfurecer, e mais de destaque ainda aqueles que eram os fariseus. Tá? Sempre você vai ver na Bíblia, quando você for pegar os 4 evangelhos, você vai ver os fariseus se levantando contra Jesus para poder pegar Jesus em alguma ocasião, em alguma falha, mas eles até hoje devem estar procurando, porque Jesus não deixou falhas, só Jesus é perfeito, tá bom? E é por isso que ele é digno de honra e glória aqui nesse lugar, porque ele é perfeito. Amém? Então a fama de Jesus correu. E esses fariseus, eu quero entrar logo de imediato aqui, o Saulo de Tarso, a qual é o personagem que está no capítulo 19, versículo 11 e 12, diz a respeito desse personagem bíblico. E a Bíblia diz que, ou melhor, ele era fariseu, filho de fariseu, ele era da tribo de Benjamim, e ele entrou na história, quando Jesus estava na terra, não tinha entrado na história até então, mas no capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, estava Paulo ali também presente. O capítulo 7 vai citar ele. No capítulo 8 de Atos, capítulo 7 de Atos, capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo ele consentia na morte de Estevão. Tá bom? Então ele estava ali, ele estava torcendo, ele estava de alguma forma influenciando, ele estava lá. Então ele consentia no capítulo 8. No capítulo 9 a Bíblia diz, já entra logo de sola, quando o versículo 1 diz assim, olha, e ele respirando contra os cristãos, tá? E foi até o sumo sacerdote pegar cartas para ter uma porta aberta, entendeu? Ele pegou cartas com o sumo sacerdote e partiu em direção a Damasco, a cidade chamada Damasco. Só que nesse caminho, você conhece a história, nesse itinerário, quando ele vai para a cidade de Damasco, o Senhor Jesus encontra ele no caminho. E a Bíblia diz em Atos capítulo 9, o capítulo da sua conversão, a Bíblia diz que um resplendor de luz aparece, e Saulo de Tarso ele cai no chão. E ele diz assim, aleluia, ele viu aquele clarão, ele estava acompanhado de algumas pessoas ali, e ele viu o clarão, somente ele viu. Então ele expressa assim, quem é esse Senhor? Aleluia. Porque Jesus apareceu para ele no caminho, e a expressão de Saulo de Tarso foi essa, quem é Senhor? Porque quando uma pessoa se encontra com Jesus, ela se coloca sob a autoridade de Cristo. Aleluia. Tantas pessoas que dizem, sou de Cristo, sou de Jesus, mas está fora, não está debaixo da autoridade de Cristo. Então Saulo, no momento que a luz apareceu, o resplendor de glória aparece, ele vê com seus olhos carnais, ele logo de prontidão, ele fala assim, quem é esse Senhor? E Jesus prontamente vira para ele e diz assim, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. E a Bíblia ainda diz mais, a Bíblia diz assim, que Jesus vira para ele e fala assim, olha, é duro para te recalcitar contra os meus aguilhões. O que é que quer dizer isso? Jesus estava falando para ele de forma mais clara, é duro para ti, Saulo de Tarso, lutar com alguém que é mais forte do que você. Aleluia. Então Saulo prontamente ele diz assim, o que eu hei de fazer? E Jesus dá uma diretriz para ele. Então Jesus fala assim, vai para a cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Aleluia. E a Bíblia diz que em Damasco, Jesus tinha um discípulo chamado Ananias. E a Bíblia diz que Jesus aparece para ele em visão, e ele diz assim, olha, Ananias, vai até a cidade, vai até uma rua chamada direita, na casa de um certo Judas, e lá vai estar um homem de Tarso, um tal de Saulo, você vai orar por ele. Aleluia. Então Ananias já compreende o que Deus estava falando, e vira para Jesus, e ele diz assim, Senhor, muito tenho ouvido a respeito desse homem, que ele tem pegado cartas com o sumo sacerdote para aniquilar, desfazer qualquer um cristão que se colocasse diante do seu caminho. E Jesus fala assim para Ananias, vai até lá, porque para mim ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Então Jesus dá essa diretriz para Ananias, e também Saulo de Tarso recebe uma revelação
uma visão, melhor dizendo. E a Bíblia diz que Jesus dá uma revelação, uma visão para Saulo que estava lá. Aqueles homens que estavam com Saulo não viram nada, mas escutaram a voz e pegaram na mão de Saulo e levaram ele até a cidade. Então Saulo também tem uma visão. E na visão, um homem chamado Ananias e entrava e orava por ele. Aleluia. Bate as duas coisas, porque Deus não faz confusão. Jesus, ele só traz, aleluia, paz no meio da igreja. Tem algumas pessoas que estão distantes da realidade de Deus e quer trazer confusão no meio da igreja, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está a favor da igreja. Qualquer arruaça, qualquer divisão que quiser se manifestar no meio da igreja, vai ter que sair no nome poderoso do Senhor Jesus, porque quem está no controle não é o homem mortal. Quem está no controle é o Senhor dos exércitos, que não perde a batalha jamais. Ele é o Senhor para todo sempre. Aleluia. Então Ananias faz aquilo que Jesus falou. Aleluia, ele ora por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele estava lá 3 dias sem comer, estava jejuando, coisa que muitas pessoas na atualidade não querem fazer. Estava jejuando, estava com o seu corpo físico, aleluia, fraco, mas ele estava lá, não estava enxergando nada. E Ananias chega lá e ele coloca a mão sobre Saulo de Tarso, ele ora por ele, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Saulo de Tarso, porque esse é o desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior, é aquele que tem maior desejo de se revelar para as pessoas, embora as pessoas não querem conta com o Espírito Santo. Cada vez mais vocês veem as pessoas se distanciando, convidam as pessoas para vir à igreja, pessoas que conhecem a palavra, elas querem se distanciar cada vez mais, porque essa é a tendência da carne. Mas aquele que entende, que precisa, que necessita, qualquer oportunidade que aparece, ele diz assim: pode contar comigo que eu estou vendo. Eu preciso de Deus, eu preciso dessa manifestação, eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Saulo, ele recebe o Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que depois as escamas, como que escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar. E prontamente Saulo começa a pregar na cidade. Aleluia. Ele começa a embaralhar a mente de algumas pessoas. Por quê? Porque eles sabiam. A Bíblia diz que os judeus, não cristãos, eles sabiam que Saulo havia ido até Damasco para pegar os cristãos e arrastá-los a ele para Jerusalém para fazer alguma atrocidade com eles. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele começa a pregar o Evangelho. As pessoas não começaram a entender, aleluia, a princípio. Os judeus não cristãos começaram a ver aquilo e viu que Paulo agora era aquele que estava virando a casaca. E eles entraram em um consenso, se reuniram e falavam: vamos matar esse camarada, porque ele agora está do outro lado. E a Bíblia diz que esses camaradas intentaram matar Paulo, e algumas pessoas ficaram sabendo e avisaram Paulo, e deram jeito os discípulos ali, que começaram a entender que Paulo de fato havia aceitado a Cristo e que Cristo havia lhe encontrado no caminho. Eles deram jeito, pegaram Saulo de Tarso à noite, colocaram dentro de um cesto, aleluia, e começaram a descer em uma corda. Então Paulo sai, ele dá linha na pipa e sai fora, e ele vai para onde? Ele vai para Jerusalém. Ele vai para o encontro daqueles que estavam ali pregando o Evangelho. Ele achou que ia achar forças em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele quis se ajudar aos discípulos, mas os discípulos ficaram com o pé atrás, porque aquele que havia pregado cartas agora está pregando ao nosso favor, está pregando que Jesus é o Cristo, está pregando que Jesus é aquele que dá salvação. O que é que aconteceu? Algumas pessoas não compreenderam, mas o Barnabé, a Bíblia diz, aleluia, foi aquele que apostou no ministério, na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Barnabé pegou Paulo e o conduziu até os apóstolos. Aleluia. O que é que nós vemos aqui? Quando as pessoas não acreditarem na tua chamada, quando as pessoas não acreditarem na promessa que Deus tem na tua vida, Deus sempre vai levantar alguém para estar ladeado com você, porque o cordão, aleluia, é fácil de se arrebentar, mas quando tem mais cordões junto, aí é mais difícil. Então Barnabé conduziu Paulo aos apóstolos, e ele diz assim: olha, Jesus encontrou ele no caminho, aleluia, agora ele está pregando que Jesus é o Cristo, e assim aconteceu. Então Paulo começou a ficar ali no meio. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, Paulo estava pregando,
Paulo começou a fazer a obra. Aleluia, esse Barnabé é aquele que no capítulo 5 de Atos tinha herdade, propriedade, e tinha vendido e lançado aos pés dos apóstolos. Aleluia, porque quem é servo, porque quem encontra Jesus de fato, entende a visão de Jesus, entende a palavra de Jesus. E como naquela ocasião em Atos capítulo 5, todo o povo estava vendendo as propriedades, tudo que tinha, tudo estava em comum, não havia necessidade, porque tudo era de todo mundo. Então Barnabé também ele vende e coloca aos pés dos apóstolos. É assim que o crente verdadeiro tem que andar. Se tem que ajudar na obra, ele abre a mão, porque crê que Deus vai abençoar mais ainda. Tem tantas pessoas que têm retido como Ananias e Safira, e por isso experimentou a ira de Deus. Mas quem se dá pode experimentar, mas é a graça, o favor de Deus sobre a tua vida. Aleluia, a promessa de Deus é para aqueles que entendem a visão e começam a praticar. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento e conhecem de frente para trás, de trás para frente, mas não tem atitude. Só conhecimento também não vale nada. Tem que ter atitude de fé. Quem tem atitude de fé que nessa noite levanta a tua mão, porque o Senhor está aqui. A Bíblia é capítulos e versículos. De um versículo para o outro parece que foi na mesma hora, mas tem coisas que passou 3 anos, 2 anos, tá? Só que Saulo, ele já começou a ter a experiência dele. Jesus aparece no caminho para ele em um resplendor de glória. Só que como ele foi levado aos apóstolos, e ele começou, talvez, conjecturando aqui, talvez ele começou a perguntar para Barnabé, porque ele havia ouvido que Jesus realizava milagres, e ele era um dos primeiros linhas de frente, que batia de frente e que queria parar com esta suposta seita de Jesus. Então talvez ele chega para Barnabé e fala assim: Barnabé, eu sei que tu tem mais tempo de crente do que eu. Aleluia, conta aquelas experiências que você ouviu dos apóstolos para mim. Aleluia, porque uma coisa é através de você Deus realizar um milagre. Aleluia, uma coisa é você saber por comentários que o milagre foi realizado. Agora, através da sua vida, alguma coisa acontecer, aí você pode bater no peito, não de forma egocêntrica, mas dizer assim: eu tenho experiência com meu Deus. É isso que Deus quer. Muitas pessoas não fazem isso porque o pecado está latente no coração. E o pecado traz a dúvida. O pecado não deixa a pessoa ter a intrepidez. Aleluia. Mas quem tem a santidade, quem tem a retidão, sabe do que eu estou dizendo. Aleluia. Então as pessoas começaram a relatar, possivelmente para o apóstolo. Ele também teve alguns encontros com o apóstolo Pedro. A Bíblia não diz, mas nós podemos pensar. Talvez Paulo chegue até Pedro e diz assim: Pedro, como é que foi naquele dia sobre você andando? Você começou a andar, eu fiquei sabendo, você estava andando sobre as águas. Como é que foi? Pedro talvez olhando para Paulo e falar assim: Paulo, é o seguinte, até comecei a andar, mas quando eu comecei a olhar o vento forte, eu comecei a afundar. Mas você andou, Pedro? Andei, Paulo. Aleluia. Então Paulo foi começando a ter experiências. Paulo foi começando a se encher de conhecimento mais e mais, de coisas espirituais, porque letra ele tinha demais. Tinha o Velho Testamento na cabeça, tinha o Pentateuco na cabeça, mas não tinha a espiritualidade que eu e você tem. Hoje a igreja é beneficiada pelo mistério e o poder de Deus. Você não é qualquer um, você é eleito de Deus, você é nação santa, você que está nessa terra. Talvez você não tenha um sapato para calçar, talvez você não tenha uma casa boa, mas não se preocupa não. Há um lugar reservado para você no céu. Você não é qualquer coisa, você não está aqui nessa terra largado não. Você é de Deus, você é propriedade de Deus, você é particularidade de Deus. Eu não entendi, pastor, como é que é? Eu vou te explicar. Quando Paulo está indo, ele pergunta: quem é Senhor? E ele diz assim: Paulo, eu sou Jesus, a quem é que tu persegue? Aleluia. Paulo lá estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas é um relacionamento tão íntimo com a igreja e Cristo, que quem persegue a igreja, persegue o próprio Deus. Fica tranquilo, a oposição vai cair, a oposição vai cair, vai estar soprando ao teu favor, porque Deus é fiel na tua vida.
começou a realizar grandes coisas. Paulo começou a fazer coisas. Paulo, ele teve, para resumirmos, ele teve 3 viagens missionárias. Na primeira viagem ele leva Barnabé com ele, que havia acreditado no seu ministério. E também ele leva junto com ele na sua primeira viagem, João Marcos, que é primo de Barnabé. Então eles vão fazer a obra missionária na primeira viagem. Só que na primeira viagem, Barnabé, ou melhor, João Marcos, na metade do caminho, ele volta para trás. Aí lá vai a segunda viagem, vamos correr tempo. Lá vai a segunda viagem. Aí Paulo, aleluia, ele quer confortar as igrejas que na primeira viagem ele havia fundado. Paulo queria confirmar as igrejas. Então Barnabé fala assim: vamos levar João Marcos. E a Bíblia diz que Paulo resistiu, aleluia, e ele não quis levar João Marcos, porque na primeira viagem ele havia voltado para trás, aleluia. Por isso que a Bíblia diz: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno, aleluia, não é apto para o reino do céu, e aleluia. E essa confusão toda, aleluia, fez com que Barnabé e João Marcos fossem para Chipre, enquanto Paulo e Silas fossem para a Ásia, aleluia, fazer a obra de Deus, aleluia. E Paulo começou a ter experiências tremendas mais e mais, porque assim uma pessoa, quando ela se coloca na posição de Deus, meu querido, olha só o que eu vou dizer, aleluia. Quando uma pessoa nesta terra tão contaminada com o pecado, quando uma pessoa nesta terra, aleluia, onde as pessoas não querem compromisso com o Senhor, onde uma pessoa começa a dizer para Deus: Senhor, eu sei que o mundo está dessa forma, o mundo jaz no maligno, mas não porém, Senhor, olha para esse teu servo aqui, enche-me da tua presença, enche-me da tua glória, me faça um instrumento. Deus começa a te levantar porque você quer. Então Deus começa a investir na tua vida. Ele vai dando conhecimento pelo poder do Espírito, ele vai dando capacidade. Nós estamos aqui, cada um tem o seu dom, não é porque nós temos conhecimento, não, é o dom de Deus, é o dom de Deus, a glória é dele, o poder é dele, os dons é dele, a direção é dele, tudo está no controle dele, é para ele todas as coisas, honra e glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então Paulo faz as viagens, Paulo vai tendo as suas próprias experiências de manifestação de poder, aleluia. Em Listra, ele pregando o evangelho, ele vê o coxo levantar, aleluia. Em Filipos, ele presencia aquela mulher que ficava como que puxando o saco, dizendo: esses homens são os homens de Deus. Mas quem tem visão espiritual, aleluia, por isso que ele nas suas cartas ele diz assim: olha, quem é espiritual discerne tudo. Agora, porém, não é discernido porque é espiritual. Aleluia. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Deus está falando, Deus está se manifestando, Deus está batendo no coração, e as pessoas ficam, parece que inertes, anestesiadas, não entendem. Começa a abrir o coração para Deus, para você entender a profundidade, a largura, o comprimento, aleluia, das revelações de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar. Vai abrir o coração para Deus, vai dando glória a Deus, porque Deus vai te pegar neste lugar e vai reverter essa situação caótica que você está vivendo, porque só Ele pode fazer, só Ele pode transformar, só Ele pode mudar, e é isso que Ele vai fazer aqui nessa noite. Aleluia. Paulo sofreu como todos nós sofremos nessa terra. Aqui ninguém não sofre, todo mundo. Aleluia. Paulo também sofreu calúnias no seu ministério. Aleluia. Algumas pessoas talvez começaram a dizer assim: Paulo, a oposição começou a dizer assim: Paulo, quem é que foi que te constituiu apóstolo? Você andou com Jesus? Aleluia. Talvez Paulo pense, fala assim, aleluia. Por muitas vezes ele falava das revelações, né? Ele diz assim: olha, eu conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas foi levado ao terceiro céu, e lá ouviu coisas inefáveis, e não é lícito falar a homens. Aleluia. E Paulo sofrendo no
ministério, quando os irmãos estavam aqui, nas suas oportunidades, falando de coisas que nós passamos nessa terra, quem aqui está imunizado de passar alguma coisa, alguma adversidade? Ninguém. Não quer dizer que nós somos servos de Deus que não vamos experimentar coisas. Nós estamos aqui e vamos experimentar coisas mesmo. Mas como Jó, nós vamos nos manter firmes no nosso caráter. Tem muitas pessoas por muito pouco, aleluia, abandonam Cristo. Tem muitas pessoas que às vezes estavam na bicicleta, indo para a igreja, voltando, estava lá assíduo, estava lá perseverante, pega uma condução, não vou nem dizer carro, pega um Monza 86, como eu já tive um, e acha que é um carro, e cobra Jesus por uma coisa dessas. Aleluia, eu quero dizer uma coisa para você, persevera até o final. Não tem coisas nessa terra que se compara com aquilo que Deus Ele tem reservado para a tua vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, porque a promessa estará relacionada à tua vida e ela vai se manifestar sobre você. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele teve as suas experiências. Aleluia. Ele teve grandes coisas. Quando chega no capítulo 19, ele estando em Corinto e depois chegando a Éfeso, aleluia, porque esse camarada ele tinha a questão do Espírito Santo entrelaçado na sua carne, nas suas veias, no seu sangue, no seu corpo. Aleluia, aleluia. E um homem desse, aleluia, vai ser levantado com muita graça, muito poder. Aleluia. Muitas vezes você se coloca e diz assim: Senhor, cadê a promessa do Senhor sobre a minha vida? Aleluia. E todavia seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso, porque o Senhor está de pé. O Senhor é aquele que não engana ninguém. O Senhor é aquele que a promessa dele está de pé. Então o que eu devo fazer? Começa a analisar a tua vida. Aleluia. Começa a analisar a tua vida que você vai ver. Eu duvido se você orar assim, se o Espírito Santo puxar na tua cachola, puxar na tua mente, porque ele cobra da mente. Ele vai lá e ele vai lá direto e vai dizer: aqui, meu servo, conserta aqui, porque é aqui que está o negócio. O altar está ruim, é aqui, mas conserta. Conserta que eu vou derramar fogo. Conserta que a minha glória vai descer. Conserta porque eu vou fazer sobre você acontecer a minha palavra. Aleluia. No capítulo 19, Paulo, chegando a Corinto, depois de ser a Éfeso, a Bíblia diz que ele chega a alguns homens lá e ele indaga aqueles homens assim: aleluia, vós recebestes o Espírito Santo? E aqueles homens de prontidão respondem assim: nós nem sabemos que é Espírito Santo. E o apóstolo Paulo tem a capacidade, ele diz assim: vocês receberam o batismo de quê? Eles disseram assim: nós recebemos o batismo de João, que é para o arrependimento nas águas. Aleluia. E ele vai dizer, e o apóstolo Paulo ali cheio, porque quem tem Deus na vida anda cheio. Não tem esse negócio de vir à igreja, aleluia, e esperar Deus se manifestar, não. Deus está em todo lugar. Se você pensa que Deus não está na tua casa, você está equivocado. Quando você sai daqui, o Senhor está ao teu lado. Deus não te abandona. Pode a tua mulher te abandonar, pode os teus filhos te abandonar, mas o Senhor é aquele que diz assim: olha, eu vou estar até o final com vocês, até a consumação do século, até terminar tudo, até o último suspiro dele esta terra. Eu vou estar do teu lado, eu estou contigo, eu não te largo, eu não te deixo, eu estou com você. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz o seguinte: que o apóstolo Paulo ministra sobre eles, e eles são cheios, foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz mais uma coisinha de quebra: eles foram batizados e começaram a profetizar. Pronto, a obra estava realizada ali, completa na vida daqueles homens. Aleluia. Só que um homem de Deus, quando ele tem unção, a fama corre. Aleluia. Porque é unção, é porque todos aqueles que estão em Cristo, nós somos descendentes de Abraão, e é uma promessa sobre Abraão, que Deus diz assim: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Aleluia. Abraão, entenda, não é você que vai engrandecer o teu nome. Aleluia. Não é você que vai se profetar, Abraão. Eu vou engrandecer
engrandecer o teu nome. E em Cristo nós somos descendentes de Abraão e temos essa promessa sobre a nossa vida também. Deus vai derramar tanta glória e poder sobre a tua vida que você vai começar a ser conhecido nesta terra pela unção, pelo poder de Deus que vai emanar de dentro de você para fora, porque Ele é o Senhor e vai realizar isso sobre a tua vida. Aleluia. Deus tremendo. Paulo começou a ser tão requisitado por alguns, e as pessoas sabiam da moral do apóstolo, sabiam da sua conduta. As pessoas começaram, o versículo 11 diz que através da vida de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. Aleluia. Então as pessoas começaram a pegar os aventais, ou os lençóis, os aventais, os lençóis, dependendo da tradução, e começaram a pegar os seus lenços e começaram a levar para aqueles que estavam enfermos. Paulo era muito requisitado para atender todo mundo, não tinha jeito. Aleluia. Paulo estava atendendo pessoas, então as pessoas creram. Aleluia. Porque escute bem o texto. As pessoas pegavam os aventais ou os lenços de Paulo e levavam até os enfermos, e eles eram curados. As pessoas pegavam em uma atitude de fé, porque se elas não crescem quem estava na vida de Paulo, nem Paulo eles chegavam, mas eles acreditavam que Paulo estava tão cheio da presença de Deus. Aleluia. Quando aquelas pessoas começaram a indagar, quem te constituiu apóstolo e tal? E ele diz assim: olha, quando eu cheguei até vocês, eu não vim até vocês pregando palavras de sabedoria humana, palavras de persuasão, palavras de conhecimento humano, não. Eu vim pregando a vocês a Cristo. Aleluia. E a este ressuscitado. Aleluia, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Aleluia, Ele não está morto, Ele não houve falha dele, não houve pecado. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas não experimentou pecado, não houve erro. Então a morte não teve o poder sobre a vida dele. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificará os nossos corpos também. Aleluia, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Aleluia, Jesus está vivo. Aleluia, Jesus está vivo. Muitas pessoas dizem que Jesus é somente um profeta. Algumas religiões dizem que Jesus é somente um profeta. Mas Jesus é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o pecado, é aquele que desceu nas profundezas. Mas quando Estevão ergueu os olhos, lá estava ele, assentado à destra, de pé à destra de Deus. Porque lugar à direita é lugar de honra, é lugar de destaque. Jesus venceu e o lugar de destaque estava reservado para ele. E depois da sua morte e ressurreição, ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra, tudo está nas minhas mãos, não há nada que foge do meu controle. Jesus está de pé, Jesus está vivo, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Grande, poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Jesus repartiu essa glória. Jesus repartiu essa autoridade sobre os crentes. E as pessoas estão dispersas, pensando que são qualquer um, e os coitados. Aleluia. Se você soubesse de fato quem você é. Aleluia. Jesus te deu autoridade. Pode o inferno se levantar, mas você tem autoridade. Quem quer fazer a obra de Deus? Quem quer fazer a obra de Deus? Você tem autoridade. A oposição vai se levantar, mas no nome de Jesus o inferno vai cair, porque Ele garante, Ele sustenta, Ele está de pé, Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. As pessoas chegavam até Paulo
Aleluia. E pegavam: Paulo, me empresta teu lenço aí. Me dá teu lençol aí, Paulo. Para quê, gente? Eu vou levar sobre umas pessoas que estão enfermas ali. Aleluia. A Bíblia diz lá no capítulo, me esqueci o capítulo. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, as pessoas colocavam as pessoas ali de forma direcionada, só que para somente a sombra de Pedro passar. A Bíblia não diz que ela curava, não, mas eles acreditavam que só a sombra de um ungido, que só uma palavra de um ungido. Se você está lá na sua casa, o pastor disser assim: vai, irmão, esse negócio está resolvido, creia no Senhor. E as pessoas ficam assim, aleluia, meio que incrédulas. Acredita nos profetas, acredite nos homens de Deus, acredite nos homens que são levantados para profetizar sobre a tua vida. E nessa noite, começa a abrir o teu coração, porque vai começar a sair profecia aqui, vai começar a palavra sair aqui direcionada. A palavra rema de Jeová vai ser nadada sobre a tua vida. Começa a dar glória, começa a exaltar o Senhor. Por quê? Porque Ele conhece a tua vida, Ele sabe do que você precisa. Eu não sei o que você precisa, o Senhor sabe. O Senhor está ladeado contigo na tua casa, sabe do que você necessita, sabe da enfermidade, sabe da tribulação na tua casa, sabe da escassez, sabe da dificuldade, sabe que você anseia algo. Então começa a glorificar. Você que entende que Ele está aqui, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Quem entende, quem sente que Deus está aqui, a janela dos céus está aberta. Quem consegue ver, quem consegue ver, quem consegue ver. Na capaço de negar, ou não faço negar uma soberga, ou nem pasta média. Deixa Deus mover, deixa Deus entrar, deixa o Senhor se manifestar sobre a tua vida. Aleluia. Tem pessoas aqui que já faz um tempo que não sente. Tem um tempinho aqui que tem pessoas que não é renovada. Aleluia. O óleo da unção está aqui. Deus está aqui nesse lugar, está derramando sobre a tua vida o azeite. Deixa Deus derramar o óleo sobre as tuas juntas hoje. Aleluia. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Cadê a promessa de Deus? Traga hoje aí. Senhor, é verdade, já faz 5 anos que o Senhor me prometeu. E eu te digo uma coisa: dentro desses 5 anos Deus não tardou. Deus estava criando alicerce nos teus pés em paz. Deus estava criando alicerces para você dizer: o ministério prolífico. Deus está dando crescimento, Deus está investindo, Deus está dispensando, Deus está atuando. Você consegue ver? Aleluia. O Espírito Santo está aqui, não é à toa não é só para dizer Ele está aqui. Ele está atuando, Ele é Espírito. Com seus olhos abertos você não vai ver mesmo não, mas abre a tua visão espiritual para começar a contemplar a glória nessa noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que os lençóis eram transportados. Aleluia. E algo me chamou a atenção aqui. Aleluia. A Bíblia diz que os enfermos eram curados. E a Bíblia ainda diz alguma coisa. A Bíblia diz que até os espíritos imundos saíam. Mas o que é isso aqui? A Bíblia diz que o nome de Jesus todas as coisas saem. Mas essa passagem aqui diz que os lenços, diz que os aventais, eles curavam, eles expulsavam os demônios. Aleluia. Coisa semelhante foi Davi, quando dedilhava a arca, e Saul estava ali oprimido, aleluia, por Satanás, por demônios, aleluia. E Davi dedilhava e os espíritos se afastavam. E aqui nessa passagem, os espíritos eram expulsos. Aleluia. Tudo que é teu, meu querido, a tua casa, o teu carro,
a tua cama, o teu vulcão, ele é consagrado para o Senhor. É por isso que o diabo não pode tocar no que é Deus, senão pela permissão de Deus. Mas ele não pode tocar de própria vontade, chegar lá, arruaçar a tua casa. Tudo que você tem é de Deus. Aleluia. Com a permissão do pastor Álvaro, eu gostaria de orar. Aleluia. Eu queria convidar você aqui na frente. Nós estamos no culto de libertação. Aleluia. Nós estamos no culto de libertação. E algumas pessoas podem estar pensando assim: rapaz, eu, crente, ser liberto. Aleluia. Tá bom. Talvez você não está com demônios. Jesus nos libertou do poder que Satanás ele imperava sobre a nossa vida. Só que talvez você não vai vir aqui na frente porque você não precisa de libertação, e eis que eu vos digo que você precisa. Por que é que você, olha para mim aqui, por que você não precisa, mas não exerce aquilo que Deus te deu? Por que você acha que não precisa, mas não está como Deus quer você? E eu vou te dizer, talvez você está preso numa amargura mesmo sendo crente. Talvez você está preso numa tristeza profunda. Talvez você está preso na desilusão. Aleluia. Mas o Senhor está aqui nessa noite. Deus é bom e fiel. Aleluia. Eu queria chamar aqui mais na linha de frente quem está enfermo. Se você está sentindo alguma coisa, se você está precisando de uma cura, eu quero chamar aqui você aqui na frente. E você também que quer ver o seu ministério, você quer um conhecimento profundo de Deus, o Espírito do conhecimento vai se apoderar da tua vida e você não mais vai ser o mesmo. Aleluia. Quem está enfermo aqui na frente, por favor? Aleluia. Eu quero contar aqui com a ajuda dos obreiros. Deus tremendo. Nós orarmos. Aleluia. Quem está enfermo, faz assim para eu ver você. Deus Você tremendo. aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele sabia em quem ele cria. Aleluia. E Deus, Jesus, ele transferiu, delegou autoridade sobre os seus discípulos. E essa autoridade está aqui nesse lugar. Esses homens de Deus aqui vão estar orando. Aleluia. Você vai ser curado. Você vai ser sarado. Você vai ser restaurado. Você vai ser renovado. Essa angústia, essa depressão, isso que o diabo quer colocar na tua cabeça, vai sair agora. Aleluia, porque onde o Senhor está reinando, onde o Senhor está operando, tudo que é contrário vai sair. Ele conhece. A palavra de Deus foi pregada aqui nessa noite. A palavra de Deus vai entre as juntas e as medulas, entre a alma e o espírito, e é apta para discernir o que tem no teu coração, o que está te angustiando, o que está te prendendo. Aleluia, nessa noite, isso, coloca o óleo da unção aí e vamos orar. Aleluia. A fé não é emoção, é uma convicção na sua cabeça. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Não é emoção, aleluia, mas é o intelecto da convicção. É, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Começa a acreditar no poder de Deus, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Tem gente que vai ser arrebatada aqui nessa noite pelo poder do Espírito. Esse poder, essa palavra, não é palavra de ser humano, não é palavras de sabedoria humana, é o poder de Deus. É o poder de Deus.
É o poder do Evangelho. É o poder da palavra. É o poder de Cristo. É o poder da luz da glória de Deus. Oh, aleluia. 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 Deus vai dispensar aqui dons espirituais aqui nessa noite. Você que não é batizado no Espírito Santo, recebe em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus, opera aqui, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu te peço. Derrama a tua glória aqui neste lugar, Senhor. Começa a derramar a tua presença sobre esses que têm a promessa de ser pregador, de ser cantora, de ser um instrumento. Começa a tomar agora, pelo poder da tua presença. Começa a sentir a glória de Deus. Começa a sentir de Deus. Começa a sentir a presença de Deus. Começa a pisar na incredulidade. Começa a pisar na falta de fé. Começa a pisar em tudo que é contrário agora. Esse momento é teu. Esse momento é teu. É tu e o Senhor. É você e o Senhor. O Senhor está aqui. Deixa Ele tomar a tua vida. Vai recebendo a cura. Vai recebendo a libertação. Vai recebendo dons espirituais. Vai recebendo capacidade. Prolifera a tua glória aqui, Senhor. Prolifera a tua glória. Se manifesta. Deus está aqui. Se manifesta, Senhor. Aleluia. Quem quer de Deus? Quem quer de Deus? Quem quer de Deus? Começa a dizer assim, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não vou sair daqui. Começa a dizer isso para Deus. Eu quero, Senhor. Eu não vou sair daqui sem a minha vitória. Eu não vou sair daqui. Seja ousado. Seja intrépido. Seja ousado. Começa a dizer para Deus. Aleluia. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Receba, você quer? Você quer que Deus revolucione a tua vida? Você quer a Deus manifestar na tua família? Aleluia, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Não resista. Não resista ao poder de Deus. Não resista à unção. A unção é privilégio. A unção é privilégio. A unção não é qualquer coisa. A unção de Deus está aqui. Recebe. Recebe. Deixa Deus atuar. Deixa Deus mover. Se entrega para Ele sem reserva. Aleluia. Deixa Ele. Começa a receber. Começa a receber. Isso, minha jovem. Vai recebendo. Receba agora. Aproveita a graça. Sinta a graça. Aproveita a oportunidade. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas Deus está aqui ainda. Aproveita essa graça de Deus. Você quer? Recebe. 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 Você consegue ver? Fecha os olhos. Começa a buscar. Aleluia. Sinta o refrigério da glória. Sinta. Deixa Deus operar. Até quando você vai ficar resistindo? Deixa Ele entrar. Deixa Ele mover. Se entrega de fato. Se entrega literalmente. Deixa Ele entrar. Passo decola na nação do povo. Receba aí coisas que você nunca experimentou de Deus. Aleluia. É só para quem quer. Quem quer recebe. Por que eu não estou recebendo? Simplesmente porque você não quer. Aleluia. Quer sobre a tua vida? Recebe. Recebe. Eu desafio a tua fé. Quer? Recebe. Ele está aqui, é você e Ele. Ele está dentro de você não consegue enxergar. Não consegue sentir. Ele está aqui nesse lugar.
Deixa Deus. Deixa Deus atuar. Deixa Deus atuar. Quem quer ministério, quem quer ser levantado, quem quer o poder da graça, quem quer a palavra de conhecimento, quem quer a palavra de sabedoria, recebe. Deus está aqui com a bandeja. Recebe, 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 recebe. Isso, recebe, recebe de Deus. Quem consegue sentir o fogo de Deus, recebe em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Laca faço de nequeganai. Eu não faço de nequeganai. Aleluia, Deus está dando línguas novas aqui. Deus está dando línguas diferentes. Deus está dando variedade de língua. Quem quer? Quem quer? Quem quer receber? Começa a falar línguas diferentes agora. É de Deus para a tua vida. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Receba o dom de profecia agora. Recebe aí. Você que entende. Você que entende. Você que quer. Você que quer igual o apóstolo. Aleluia. Aleluia. Se entrega. Se entrega igual Paulo. Se entrega. Aleluia. 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 Esse jovem aqui. Aleluia. O Senhor. Levanta a sua mão. Aleluia. Levanta as suas mãos. Receba de Deus aí para a tua glória. Recebe em nome de Jesus Cristo. Recebe de Deus sobre a tua vida. Recebe de Deus sobre a tua vida agora. Receba a graça e o poder. Aleluia. Aleluia. Recebe, irmã. Quer cantar na unção? Quer pregar na unção? Recebe. Aleluia. Eu estou cheio, pregador. Então transborda. Então transborda com azeite. Mas não vai acabar não. O Senhor é uma fonte inesgotável de poder. Quanto mais você recebe, mais tem para você. Senhor, meu Deus, poderoso. Se embriaga no poder. Se embriaga. Há uma dispensação de Deus sobre esse lugar. Aleluia. Há uma dispensação de cura. Há uma dispensação de restauração. Há uma dispensação, aleluia, de libertação agora. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Meu Deus. Viva, meu Deus, nesta noite. Glória, meu Deus. Em nome de Jesus. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus, faz assim. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus, faz assim com a sua mão. Tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus? Todos entregaram? Aleluia. Deus, Glória a Deus. Olha para cá que agora eu vou finalizar. Deus poderoso. Deus está à disposição da igreja. Aleluia. Queria Deus ser buscado. Muitas pessoas não estão invocando o nome do Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Muitas pessoas não estão invocando o nome do Senhor, não estão buscando. Começa a buscar o Senhor porque Ele está à disposição. Aplauda o Senhor porque Ele